Bom, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade sobre o assunto de funções, finalizando alguns assuntos e fazendo alguns exemplos para fixar melhor. Como a gente viu, né, as funções elas podem ser chamadas de rotinas ou procedimentos. As funções que retornam algo para a gente são ditas funções mesmo. E os procedimentos, eles normalmente não retornam nada, né? Eles só fazem um certo procedimento e, enfim. São trechos, né, que são situados fora do nosso programa principal e toda vez que a gente chama a função, a gente tem que chamar ela pelo nome e passando os parâmetros como necessário, quando necessário. Na última aula que a gente viu, eu passei para vocês alguns exercícios, né, alguns exemplos para poder usar funções para calcular o tamanho de uma cadeia de caracteres. E hoje eu vou apresentar a solução delas, né, e falar sobre umas funções que a gente encontra na linguagem C para fazer exatamente esse tipo de operação. Então, o código para calcular uma cadeia de caracteres, ele é dessa maneira, mais ou menos, né? Essa aqui é uma solução para o problema que eu passei para vocês. Então, dado nessa função, a gente vai retornar um inteiro, que é o tamanho que corresponde ao tamanho da cadeia de caracteres, e nessa função a gente passa como parâmetro, né, dentro desses parênteses, a cadeia de caracteres. Eu falei como que a gente passa o parâmetro como do vetor ou matriz, mas é dessa maneira aqui. Do mesma forma como a gente declara, porém a gente pode ou não especificar o tamanho. A maneira como a gente declara uma variável mesmo, a gente passa como parâmetro ela. E o nome que a gente utilizar aqui, a gente vai usar aqui. Então, passando uma cadeia de caracteres, como eu falei com vocês, é um vetor de caracteres. Então, a gente passa o vetor de caracteres, né, que é a declaração dele, que é um vetor do tipo char, e o nome do meu vetor, minha cadeia de caracteres, que seria o texto. Eu inicializo minha variável que está dentro da minha função com zero, e também uso uma variável para poder usar como índice na minha cadeia de caracteres, também inicializando com zero, para poder verificar já na primeira posição da minha cadeia de caracteres. Então, eu já faço a verificação usando uma estrutura de repetição while. Dentro dessa verificação, eu já verifico se a primeira posição ela já corresponde ao fim da minha cadeia de caracteres, que é representado por esse caractere especial /0. Então, se for diferente disso, a gente analisa, mas também se for diferente de /n, porque dependendo da leitura que você faz, se você usa uma leitura, por exemplo, usando a função fgets, sem ser o scanf, ele inclui na sua cadeia de caracteres o /n. Então, essa função aqui já evita o problema de contabilizar o /n, que é a nossa quebra de linha. Se não for uma quebra de linha, a gente soma o tamanho da nossa cadeia de caracteres. Isso também se não for o fim da nossa cadeia de caracteres. E vai somando. Então, a cada posição do meu texto, que é um caractere diferente disso e disso, a gente soma o tamanho e também incrementa para poder ficar varrendo lá dentro do meu vetor de caracteres, que é o meu texto. E, após isso, né, depois que acabou essa estrutura de repetição aqui, depois que eu acabei meu texto, eu retorno meu tamanho. Para verificar também, né, da última vez eu pedi para que vocês fizessem para quem tentou, não tem problema não ter tentado, mas apresentando a solução, para poder calcular, para verificar se duas cadeias de caracteres são iguais, né? E
é a função para poder calcular essa daqui. Nesse caso, a gente vai verificar duas cadeias de caracteres. Então, nos meus parâmetros da minha função, eu vou precisar das duas cadeias de caracteres que eu vou verificar se são iguais. No caso aqui, a gente está verificando duas palavras, né? E, então, né, nesse caso, eu estou retornando um inteiro para poder identificar se elas são iguais ou não. Inicialmente, dentro da minha função, eu declaro uma variável igual e inicializo ela com 1. E faço a mesma coisa da última vez, né, colocando um incremento igual a 0 para poder varrer minhas duas cadeias de caracteres. Aqui, no caso, eu vou fazer uma varredura nas minhas duas cadeias de caracteres e na verificação aqui do meu while, eu vou verificar se alguma das duas cadeias de caracteres terminou. E vai finalizar quando as duas cadeias de caracteres terminarem, né? No caso, aqui eu estou usando o operador OU. Nesse caso, só vai acabar o meu while quando essas duas opções aqui forem falsas. Quer dizer, isso mesmo, quando forem falsas, ou seja, não está no final das duas cadeias de caracteres. Né? Eu posso ter acabado a minha cadeia de caracteres aqui, mas essa daqui ainda não acabou. Isso porque se eu estou lendo uma cadeia de caracteres que em um determinado momento ela é igual a outra, só que eu acabei minha cadeia de caracteres. Por exemplo, um teste. Aí, nas minhas duas cadeias de caracteres, eu tenho a palavra teste. Aí, na próxima sequência, eu vou acabar diferenciando uma da outra. Então, eu não posso acabar, nesse caso, de verificar quando uma cadeia de caracteres termina. Eu tenho que ir até as duas terminarem. Aí, eu verifico se elas se são diferentes em algum determinado momento. Estou lá verificando nas posições, né? São as mesmas posições. Por exemplo, cadeia índice 0, quando o i for 0, nas duas vão ser 0, verificando cada posição das duas cadeias nas posições iguais, né? Então, aqui eu verifico se elas são diferentes. Se, na verificação que eu estou fazendo, né, na varredura das duas cadeias, em um determinado momento, não teve compatibilidade, né, então um caractere não foi igual, eu vou alterar minha variável para 0, iguais para 0. Ou seja, inicialmente eu estou supondo que as minhas cadeias de caracteres são iguais. Supondo que elas são iguais, vou ficar verificando. Mas se a minha suposição for falsa, eu vou e mudo ela para 0. Essa variável aqui, ela vai da lógica de cada um. Se eu quiser, sei lá, colocar um valor 0 aqui e 1 aqui, tanto faz. Mas vai da sua verificação depois para ver se esse valor alterou de acordo com a sua lógica. E aqui eu vou incrementando, né, para poder fazer a verificação nas outras posições. No final de tudo, eu retorno o valor de igual. E lá no meu main, no meu programa principal, eu vou verificar se esse valor aqui mudou, né? Eu iniciei ele com 1, supondo que as duas cadeias de caracteres são iguais, em determinado momento mudou, então tenho que verificar se continuou sendo 1 ou se é diferente de 1, nesse caso. Então, o programa principal aqui, nesse caso, por exemplo, usando uma leitura com a função scanf, eu declaro as minhas duas cadeias de caracteres, como se fossem dois vetores de caracteres. Então, aqui no caso, vocês podem escolher qualquer tamanho. Nesse caso, eu coloquei duas caracteres de tamanho 50. Assim, tanto faz, né? Pode ser qualquer tamanho. E eu faço a leitura, né? Sem uso daquele e-comercial aqui na frente, porque é um vetor de caracteres. E o vetor de caracteres, ele já aponta para referência. Quando a gente usa aquele símbolo, significa que a gente está apontando para referência de memória, para onde que aquela variável vai ser, o conteúdo daquela variável vai ser alterado usando o scanf. Nesse caso, o vetor ele já aponta para o conteúdo de memória. Então, eu não preciso explicitar que eu estou apontando para minha referência de memória. Então, aqui, usando aquela função de calcular o tamanho, eu venho usando uma variável aqui, né? Inicializei uma variável
chamada tam, e para poder calcular o tamanho da primeira cadeia de caracteres. Então, eu uso a minha função, chamo ela, que ela vai retornar o tamanho da minha cadeia. Aqui, ele retorna o tamanho e passa na minha primeira cadeia. E aqui, tamanho 2, eu posso declarar assim também, calculo o tamanho da segunda cadeia de caracteres. Então, eu coloco o nome da função e o parâmetro. O parâmetro tem que ser compatível e também tem que obedecer a sequência, né, que aparece. Se eu quisesse, por exemplo, se eu tivesse no parâmetro colocar um inteiro antes, eu teria que colocar um inteiro antes aqui da minha cadeia. Mas é só uma cadeia de caracteres, né? É só esse tipo aqui. Então, eu estou passando esse tipo aqui como parâmetro da minha função. Aí eu vou lá e imprimo os tamanhos. Aqui os tamanhos das variáveis foram alterados, aí os tamanhos da cadeia 1 e cadeia 2, né, como a gente conhece, uma saída normal. E aqui, para verificar se são iguais. No caso, a lógica que eu usei foi para verificar quando são iguais, fica o valor 1, e quando não são iguais, fica o valor 0. Aqui ele vai retornar para mim o valor de igual, né, na minha variável lá dentro da função, passando as duas cadeias para verificar se elas são iguais. Aqui, no if, a gente pode explicitar ou não, se um valor é igual e tal ou não. Mas o if ele vai dar falso quando aqui der 0. Quando o que eu passar para cá, se o valor aqui dentro do meu if for 0, ele vai dar falso. Mas como foi diferente de 0, por exemplo, aqui lá permaneceu 1, se elas são iguais, aqui vai printar esse comando são iguais. Se não, né, se for falso, se for 0, aí não são iguais. Vamos ver, executando aqui. Peraí. Cadê? Tá aqui o programa, as duas funções. Aqui eu posso declarar que se chama assinatura das funções, né? Então, aqui são o retorno da função, o nome da função e os parâmetros. Eu posso declarar assim para poder assinar para o meu main identificar que existem essas funções. Se eu não fizer isso aqui, eu vou ter que colocar as funções em cima do main. Acima do main. Eu tenho que fazer assim, não? Eu tenho que tirar as assinaturas. Fazer alguma coisa. Ter que tirar as assinaturas e trazer minhas funções lá para cima para ele poder identificar. Porque senão ele não identifica. Tem que fazer assim. Aí assim funciona. Né? Coloco a minha função aqui, declaro aqui fora do meu programa principal. Aí os trechos aqui dos meus códigos. Mas se eu não quiser fazer isso, deixar minhas funções lá embaixo para ficar mais legível, então eu venho e só faço a assinatura. A assinatura é só colocar isso daqui, né, que é o retorno, o nome da função e o que ela passa por parâmetro. A diferença é que você vai colocar lá em cima um ponto e vírgula aqui. Só para o main identificar que existem essas funções. O main faz essa chamada aqui. Que eu deixei comentado, porque existe duas maneiras de você ler uma variável e tem uma diferença entre o scanf. Ele vai ler até a primeira palavra, até o primeiro espaço, por exemplo. Se eu uso o fgets, eu acho que eu já falei sobre o fgets há muito tempo atrás, talvez vocês não se lembrem. Nesse caso aqui, eu vou ler a minha cadeia de tamanho, tem que expressar o tamanho da minha cadeia e o tipo de leitura, que é stdin, que é uma entrada, né? Então, aqui eu vou ler a primeira cadeia e a segunda cadeia. Nesse caso, do fgets, eu vou ler até ele apertar, quebra de linha, até apertar Enter. Nesse caso aqui, ele vai ler até a primeira palavra. A gente vai ver as diferenças aqui. Vou colocar aqui só... Tá? Teste e teste.
aqui imprimindo as palavras, as cadeias, tamanhos 5 e 5, e elas são iguais. E, deixa eu digitar uma palavra errada. Não são iguais. Ou seja, ele passou para elas duas, que são só elas impressas, tá? Ele passou aqui as duas cadeias, em um determinado momento aqui, deu erro, né? Ou seja, teve diferença nas duas cadeias e retornou zero. E lá na minha verificação aqui no meu main, eu verifiquei se mudou ou não. E não são iguais. Mesmo tamanho. A única coisa que eu mudei foi o S para o G aqui, né? Então, dessa maneira. Nesse caso, ele vai ler. Vou mostrar para vocês. Teste. Palavras. Teste. Aí. Ele leu até o espaço. Tá vendo aqui? Quando eu dei o espaço, ele já passou para outro scanf. Então, quando eu uso scanf, ele lê até o espaço. Quando eu estou escrevendo minha cadeia de caracteres. Agora, quando eu vou comentar, não vou usar mais o scanf, eu uso o fget para fazer a leitura das minhas duas cadeias de caracteres, eu vou ler até ele apertar Enter. Palavras, teste. Agora eu vou escrever a outra. Palavras, teste iguais. Aqui, as duas palavras têm tamanho 14 e elas são iguais. Vou escrever palavras, teste, vou colocar igual aqui na frente, palavras, fazer a mesma coisa que o outro. Então, são iguais. Ele leu tudo, até eu apertar Enter aqui, incluindo o espaço, tudo certinho. Nessa verificação aqui, se são iguais. Enquanto não terminou, ele verificou e também foi até o final da palavra e em determinado momento aqui teve uma diferença nas duas cadeias de caracteres. Nesse caso aqui, estou verificando dois textos, né, se são iguais ou não. Que eu chamo cadeia de caracteres. Agora, vou apresentar a vocês, existem várias funções em C, enquanto em C++, a gente vai ver algumas de C++ também mais para frente, mas isso já com exercícios, porque são várias funções, muitas funções em C, em C++ que a gente encontra e que são prontas. Eu vou apresentar hoje a vocês algumas funções importantes que a gente usa nos nossos programas, mas existem vários, e a gente verifica, né, a gente olha o escopo dessas funções, como a gente usa, a gente consegue pesquisando pela documentação, pesquisando pelo site de referência e de guias de C e C++. Mas aqui algumas funções importantes, a mais importante de todas que a gente deve usar no nosso programa é a função main. A gente usou esse tempo de uma função. Todos os programas precisam conter uma função especial, né, que é a denominada main. Ela é executada automaticamente pelo programa. E nela, quando a gente usa essa função main, a gente chama do nosso programa principal. Tudo que tem dentro do main é o nosso programa principal. E existem várias declarações possíveis. Né? Aqui eu posso declarar assim, ou assim, void, passando nenhum parâmetro, explicitando que eu não estou passando nenhum parâmetro, ou assim, como normalmente a gente usa. Mas a gente pode usar também esse tipo de declaração aqui, que corresponde quando a gente está executando o programa. Na hora que a gente está executando o programa, a gente já passa para o nosso programa principal argumentos. Aí, a gente tem que, no nosso programa principal, a gente tem que colocar int argc, pode colocar qualquer nome de uma variável, que é o nome da variável, e char argv.
Nesse caso, aqui está dizendo quantos parâmetros que eu vou usar para passar minha função main, e aqui dentro eu vou passar um vetor, e cada posição do vetor corresponde a um parâmetro que eu passei lá na minha função main. Então, na hora que eu estou executando meu programa, aqui, por exemplo, eu estou executando essa parte aqui, se eu tivesse esse tipo de declaração, eu colocasse, por exemplo, 3 aqui. Aí eu passaria 3 argumentos. Se eu quisesse passar o nome de um arquivo, nome do arquivo, quantidade de palavras que tem no arquivo e não sei o outro nome do arquivo. Aqui eu passaria os parâmetros para usar no meu programa principal. Aí ele passaria para o meu programa principal os valores que eu passei aqui executando no meu terminal, por exemplo. Então, serve dessa maneira. Mas normalmente a gente usa isso daqui porque a gente não viu até hoje, né, alguns exemplos usando esse tipo de declaração e passando lá na hora de executar o programa alguns argumentos. Mas isso quando a gente precisa no nosso programa principal de dados para processar dados, ou seja, eu preciso desses dados prontos antes de executar meu programa principal. Senão pode dar erro e eu preciso deles para fazer algumas operações. Outras funções importantes que a gente já viu também é de leitura e escrita, e algumas funções, né, que a gente usa na linguagem C, elas precisam que a gente passe um cabeçalho, uma chamada, uma diretiva, que no caso a gente usa o include, stdlib.h, para usar essas funções aqui. Se eu não incluísse essa biblioteca, o meu programa principal ele não reconheceria essas funções aqui. É como se eu estivesse fazendo aquela assinatura que eu mostrei para vocês. Eu teria que chamar uma diretiva. Nessa diretiva tem várias, uma biblioteca que tem várias funções que eu posso usar no meu programa principal. Então, aqui, por exemplo, quando a gente vai ler e escrever, a gente usa a diretiva stdlib.h. Sem ela, a gente não conseguiria usar a scanf e o printf. Mas não só ele, né? Tem várias funções disponíveis, que é o getChar, para pegar só um caractere, putchar, para poder imprimir só um caractere, gets, para ler uma linha de caracteres, e puts também para poder imprimir. Então, existem várias funções nessa biblioteca aqui que vocês pesquisem, ver, por exemplo, se eu quero usar uma função específica que faz um determinado tarefa, eu verifico se numa pesquisa se existe essa função e qual biblioteca eu tenho que incluir para poder usar essa função. Então, alguns exemplos, por exemplo, aqui no printf e scanf, os parâmetros das funções seriam essa cadeia de caracteres e o valor. O scanf seria, por exemplo, como parâmetro da função, essa cadeia de caracteres e as duas variáveis que eu vou ler. E as funções scanf e printf são casos especiais porque permitem vários parâmetros, então permite um número variável de parâmetros, posso colocar vários parâmetros aqui, mas em outras funções não, eu tenho que colocar o número de parâmetros específico corretamente. Aqui no caso, quando eu usei o fgets aqui, eu tenho que obedecer 3 parâmetros. Eu tenho que obedecer a cadeia, eu tenho que informar a cadeia de caracteres que eu quero ler, a quantidade, o tamanho dela e o tipo de leitura, que é de entrada. Então, aqui, se eu não especificar, por exemplo, o tamanho, deixar só assim, vai dar erro. Eu tenho que deixar exatamente 3 parâmetros na minha função. Nesse caso, printf e scanf são casos especiais que permitem número variável de parâmetros. A gente já viu também algumas funções matemáticas, mas aqui eu estou mostrando alguns exemplos de algumas.
E para a gente poder usar essas funções, a gente tem que incluir uma biblioteca da biblioteca C. Se fosse usar em C++, seria CMAP, sem.h, por exemplo. Mas é da biblioteca C. A gente inclui no nosso cabeçalho, lá em cima, né? Quando a gente está incluindo aqui várias bibliotecas, a gente pode incluir N bibliotecas para tipos de funções diferentes que a gente quiser usar. Aqui, então, para poder usar as bibliotecas matemáticas, eu preciso incluir essa diretiva aqui. Preciso incluir a biblioteca nef.h. Aqui tem alguns exemplos de funções. Nesse caso, a gente já usou, por exemplo, para calcular a distância entre dois pontos, que a gente tem que calcular a raiz quadrada. Então, para calcular a raiz quadrada de um número qualquer, eu uso a função sqrt e passo como parâmetro o valor que eu quero calcular a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de x seria o equivalente a dizer para calcular a raiz quadrada de x. Aqui um exemplo, por exemplo, a raiz quadrada de 900, que é 30. E outra função para calcular exponencial na base E, que é a função, por exemplo, se eu quero calcular o exponencial da base E de um valor x, aí eu passo como parâmetro x e ele faz esse cálculo aqui, que é o exponencial usando como expoente o x. E logaritmo, não sei se vocês já viram, logaritmo na base 10, por exemplo, passando um x, aí eu faço logaritmo de x na base 10, aqui um exemplo, o logaritmo de 100 é 2. E também para calcular potência, né? Para calcular um número elevado a outro. Então, nesse caso aqui, nessa função, eu vou calcular o x elevado a y. Aqui, o primeiro parâmetro, ele corresponde à base, e o segundo parâmetro corresponde ao expoente. Se eu quiser fazer esse cálculo de x elevado a y, eu faço dessa maneira. Mas se eu quiser fazer y elevado a x, eu tenho que colocar o y antes, porque no primeiro parâmetro eu tenho que apresentar a base, e no segundo parâmetro eu tenho que apresentar o expoente. Então, seria equivalente a dizer x elevado a y. Nesse caso aqui, 2 elevado a 7 é 1.280. Não. 128. Sempre. E aqui, por exemplo, para calcular seno, cosseno, tangente, que é um tipo de cálculo, não sei se vocês já viram, talvez sim, não sei. O seno de x, mas aqui, nesse caso, o x ele tem que estar em radianos, tem que inverter ele para radianos. A gente viu isso, por exemplo, para calcular, acho que foi o ângulo de 90 graus, alguns ângulos, 90 graus a gente teve esse caso especial, a gente calculou a tangente e a gente converteu para radianos. Aí o x aqui ele foi convertido para radianos. Aí eu incluí lá no exemplo a biblioteca nef.h. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Nesse caso, por exemplo, se eu quero calcular o valor de x, né, dado o valor de x, calcular o polinômio desse valor. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, aqui eu já incluí a biblioteca nef.h, mas para incluir a gente usa esse nome especial e o nome da biblioteca é entre maior e menor. nef.h. Já me deduziu. Ótimo. Então, eu quero, dado o valor de x, eu quero calcular o polinômio. Então, o polinômio ele é desse jeito, x, colocar o nome de p para o polinômio, não colocar o polinômio. Não tem problema. Então, para calcular, vai ser simples, eu vou usar o double, colocar o polinômio, igual o x elevado a 3. A gente viu que a gente usa essa função por, né? E na
o primeiro parâmetro é a base, o segundo parâmetro é o expoente. O primeiro parâmetro, no meu caso, é o x, e o segundo é o 3. X ao cubo menos, vou colocar em parênteses essa operação, 2 vezes x mais x mais x menos 3. Pronto, esse é o polinômio. Aqui eu usei a função, eu passei o mouse, ele já mostrou para mim o nome, ele já mostrou a assinatura da função. A assinatura é o que eu tenho, a assinatura me diz o retorno da função, o nome da função, os parâmetros da função. Aqui eu tenho o retorno da função, que é double, o nome da função, que é poll, e tenho 2 parâmetros, que eu tenho que passar 2 parâmetros do tipo double, neste caso. Então, o primeiro parâmetro ali ele já mostra x e y. Você não precisa respeitar o nome da variável, posso colocar qualquer um, vou até mudar aqui para vocês. X dá mesmo, não importa, eu estou passando cópia da variável. E claro, tem que dar o valor de x. 2, por exemplo. E imprime o valor de polinômio. Tem que tem que usar o LM aqui. Nesse caso deu esse valor aí. Então, deu menos 1, com várias casas decimais. Enfim, voltando aqui. E outras funções importantes, usando para poder manipular textos e caracteres, é a função string.h, para a gente poder modificar texto, vetores, vetores de caracteres. E são disponibilizadas funções para manipular os vetores de caracteres. No caso, tem que ser vetores de caracteres, tipo chá, que é aquele vetor de caracteres. E alguns exemplos das funções. Tem várias funções, mas aqui são, por exemplo, alguns exemplos. Nesse caso aqui, essa função aqui, strcmp, se chama strcompare. Ela serve para comparar 2 vetores de caracteres, que é exatamente o que eu passei para vocês. Comparar duas cadeias de caracteres. strcpy, para copiar o conteúdo de um vetor de caracteres para o outro. Né? Aquela cópia de vetores também normal. E strlen para obter o tamanho do texto armazenado em um vetor de caracteres, que é aquela função que eu mostrei para vocês, mais ou menos. Então, para calcular, para comparar duas funções, comparar duas cadeias de caracteres, copiar duas cadeias de caracteres e calcular o tamanho, vocês não precisam fazer essas funções, porque elas já estão prontas, e para usar elas, vocês incluem a biblioteca string.h. Então, mudando aquele exemplo, usando agora a biblioteca string.h aqui. Nossa, ficou visivelmente meio ruim. Marquei, mas ficou ruim. Mas é aqui só para marcar que eu incluí a biblioteca string.h de diferença, e outras diferenças para usar foi na hora de calcular o tamanho. Eu não usei mais a minha função para calcular o tamanho, eu usei a função strlen, passando o mesmo tipo de parâmetro, que é a cadeia de caracteres, e para fazer a comparação de 2 caracteres, que no caso da cadeia de caracteres, para fazer a comparação, quando elas são iguais, o retorno é 0.
Então, eu tenho que verificar se elas são iguais, verificando se o retorno aqui foi zero. Então, aqui no caso, eu acho que eles usam a lógica, se eu não me engano, de verificar pelo tamanho também das cadeias. São iguais, tem o mesmo tamanho, mas também verificam lá dentro das cadeias de caracteres se tem alguma diferença. Aqui alguns exercícios propostos. E basicamente isso, mas eu gostaria de falar com vocês sobre uma questão, né, sobre um problema, por exemplo, sobre o escopo das variáveis que a gente tem nas funções. Eu achei melhor ilustrar com um exemplo. Eu não sei se vocês já viram o fatorial de um número, não sei se vocês já viram, mas falando sobre o fatorial de um número, o fatorial de um número, ele é simbolizado desse jeito, né, um número e uma exclamação. E o fatorial de um número, ele é a multiplicação, é o produto dele pelos antecessores dele, desse número. Ou seja, o meu número vezes esse número menos 1, esse mesmo número menos 2, esse mesmo número menos 3, até chegar ao valor 1. É quando eu diminuo esse número pelo 4, pelo valor menor que ele. Por exemplo, 5 menos 4 dá 1. Nesse caso, eu cheguei ao valor 1. E o fatorial de 0 é 1. Então, ele vai até a multiplicação deles, valores positivos até 0. Que quando chegar a 0 vai dar 1. Na hora que multiplicar 1 vezes 1 vai dar 1, não faz diferença. Por exemplo, o fatorial do número 4, né, que ele é simbolizado assim. 4 fatorial. E vai ser assim. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho o 4 diminuído de 1, o 4 diminuído de 2, o 4 diminuído de 3. Então, eu vou fazer operações multiplicando esses valores até chegar ao valor 1. Ou o valor 0, que equivale a 1 também. Aí, nesse caso, fatorial, né? Número fatorial. E aqui, 4 fatorial é 24. Aí, se vocês observarem um padrão, ele está diminuindo de 1 em 1. E também está somando de 1 em 1, até chegar ao valor 4. Nesse caso aqui, a gente está fazendo operações de multiplicações usando incrementos e decrementos para até chegar ao fatorial. Um exemplo aqui, por exemplo, na minha função main, usando uma função fatorial para fazer esse cálculo aqui, eu posso usar o meu main, né, normal, que chama main, e eu quero calcular o fatorial do meu número com ele igual a 4. E eu imprimo o fatorial usando a função fatorial, passando o n como parâmetro, que no caso é o 4. Então, aqui dentro da minha função main, eu tenho o meu escopo, que a gente chama de escopo, da minha função, a minha variável é igual a 4, o n igual a 4. E aqui, na minha função, eu vou usar essa variável como cópia, o valor dela como cópia, e aí eu vou ter ela separadinha aqui. Aqui um exemplo da minha função fatorial. Aí dentro da minha função, eu vou passar, que ela tem um retorno inteiro, que vai corresponder ao fatorial. Seria melhor colocar um long int, porque o fatorial ele vai chegar a um número muito grande, mas nesse caso para números pequenos, bem pequenininhos, um retorno inteiro, e o nome da minha função e a passagem de parâmetro que eu passei lá no meu main. O que acontece aqui? Eu estou dentro da minha função agora declarando outra variável com o nome fat, que é o fatorial. Inicializei ela com 1. E dentro da minha função, eu estou usando uma estrutura de repetição que usa essa variável para poder calcular o meu fatorial. E retorna essa minha variável na minha função. Então dentro do meu
escopo dessa função aqui, né, esse escopo aqui, eu tenho meu n igual a 4, passado como cópia aqui, é como se eu tivesse feito isso daqui, ó. 4. Até aí, esse 4, ele é armazenado na minha variável n, aqui. Então, expondo, na minha função, eu tenho n igual a 4 e meu fatorial iniciando com 1. Depois, eu tenho o meu i iniciando com 1 e meu fat ainda com 1. Aí dentro, eu faço a operação fat igual a fat vezes 1. Nesse caso, meu fat é igual a 1, aí eu multiplico por 1. Na primeira iteração. Na segunda iteração, com i igual a 2, meu fat ainda permanecendo com 1, esse fat recebe fat vezes 2. Depois que eu fiz isso, o meu fat começou a valer 2. Aí, como eu i igual a 3, o meu fat valendo 2, agora a operação é 2 vezes 3, e aí meu fat passa a valer 6. Por exemplo. Fat igual a 6. Depois, como eu i valendo 4 e meu fat valendo 6, passando agora para o meu fat, vou fazer fat igual a 6 vezes 4. E eu vou retornar lá na minha função fatorial. Achei que tinha um retorno aqui. Aí eu vou retornar. Minha função retorna fat. Aí vai retornar 4. E aqui no meu main, eu vou usar esse valor. Depois que eu usei o fat aqui, quando acabar essa função, quando acabar esse escopo aqui, isso aqui tudo vai morrer, né? O meu n vai permanecer, mas também aqui dentro ele foi como cópia, então ele vai acabar também dentro da minha função. Ele não existe mais para minha função, mas aqui ele permanece, porque aqui ele ainda está, o meu n. Meu fat, ele não mais existe, depois que eu usei minha função, não existe mais fat. Voltando para o meu main, eu vou só saber dele o valor final, que é o retorno da minha função. Quando eu retornei o valor, aí sim eu vou ter o valor usando a minha função. Quando eu estou usando, então, um retorno na minha função, vai ter um retorno e eu posso usar lá no meu main. Mas o que eu fiz aqui dentro, se eu usei uma variável aqui dentro e eu não estou passando ela de novo, eu não estou usando nenhuma referência de novo aqui para ela, se eu estou usando ela como cópia, eu estou usando ela aqui dentro, assim que eu acabar de usar a função, ela não mais vai existir. Eu não posso usar, por exemplo, eu não posso saber o valor de fat antes de usar a função aqui. Se eu coloco a função e quero saber de novo, assim que executar a função, ele vai ser o último valor depois de ter executado uma estrutura de repetição dentro da minha função. Então, eu só vou saber do valor de fat aqui dentro. Se eu quiser saber, por exemplo, aqui no meio, quanto está valendo fat, eu vou imprimir aqui dentro da minha função. Não tem como usar fora dela. Por isso que a gente fala que as funções elas são trechos separados do meu programa principal. Porque eu vou fazer um trecho de um programa fora do meu programa principal. Isso aqui poderia estar aqui dentro. Essa operação aqui poderia estar aqui, sem o retorno, claro. Poderia estar aqui dentro do meu main. Mas se eu quisesse fazer outro fatorial de outro número, eu vou usar de novo esse trecho. Né? Eu poderia estar aqui fazendo também. Mas aí eu vou usar de novo esse trecho? Não vou, né? E aí eu faço uma função separada. Quando eu quiser usar aquele trecho daquele código, eu vou lá e chamo a função. É isso, basicamente, né? Não sei se ficou claro, porque normalmente a gente se perde, né? Quando a gente está usando variáveis dentro de uma função, variáveis fora da função, a gente se perde para ver se pode ou não usar. Mesmo que tenha o mesmo nome, aqui eu tenho o nome da minha função, aqui N também, se eu mudar aqui dentro da minha função, não vai afetar o valor lá no meu main, não. Ele vai afetar só aqui dentro da minha função. Se eu quiser mostrar o valor aqui dentro, eu mostro. Mas, ou se eu quiser retornar no final o valor de N alterado, eu posso. Mas ele vai ser a última alteração que foi feita na minha função. Que no caso aqui do FAT, por exemplo, ele não foi 6 ou 4. Ele foi 24, que foi a última alteração feita nesse valor.
né? E se fosse valor zero, aqui, meu I igual a zero, meu FAT, meu N valendo zero, aqui já daria erro não, né? Não executaria meu for, já retornaria 1. Então, se for fatorial de zero, por exemplo, já retorna 1 automaticamente. Nem executa essa instrução aqui, não. É isso. É isso daí mesmo. E aqui alguns exercícios propostos. A primeira já é um fatorial. E as outras para usar algumas funções matemáticas e que um certo desafio esse último aqui, se vocês quiserem tentar. É isso. Uma pergunta? Exato. Pode finalizar a gravação, por favor?